vocês? Espero que bem. Shalom Adonai, Shalom de Maria, Shalom de Moriô, Eirei Natokírio, Salam Paurab, a paz do Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos falar, e para isso eu trouxe primeiramente a inspiração divina, sem ela nós não conseguimos nada sem o Ruach HaKodesh, o Ruach HaKucha, o Ruach HaKucha. Então, o Espírito Santo primeiro e depois trouxe aqui alguns materiais que vão nos ajudar a entender por que o homem é, biblicamente falando, um ser tricotômico. Certo? Para isso, eu quero começar dando uma olhada com vocês na Torá com Moshe. Você que dá a Torá aí, por favor, abra comigo. No Sefer Bereshit, Parashat Bereshit. Diz assim o capítulo Aleph, capítulo 1, errado, do Sefer Bereshit, na Parashat Bereshit. Começa o livro dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. E a terra era vã e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ve'haaretz haitá tohu vavou, ve'roshek al pnei tehom, ve'ru Elohim merahefet al pnei hamayim. E disse Deus: seja luz, e foi luz. Versículo 3, né? Vayomer Elohim yehi or, vayehi or. Então aqui nós vemos a gênese do céu e da terra. Só que foram 6 dias de criação, no 7º o Eterno descansou. E no 6º dia, se olhar aí no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, na Bíblia hebraica, vai dizer assim: Vayomer Elohim Naser Adam Betislemenu Kidmutenu Vei Redu Bedagat Hayam Ubeof Hashamayim Babehema Ubehal Haharetz Ubehal Haremesh Haromesh Al Haharetz, que traduzido seria aproximadamente: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que domine sobre o peixe do mar, sobre a ave dos céus, sobre o quadrúpede, em toda a terra, e em todo réptil que se arrasta sobre a terra. O versículo 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea criou-os, que no hebraico originalmente é Vaiberá Elohim et Haradam Betislemou Betselem Elohim bara Oto Zahar Unekeva bara Otan. Macho e fêmea os criou. Zahar Unekeva bara Otan. Eu quero que você preste atenção aqui na expressão, quando no versículo 26 diz: e disse Deus: façamos. Está no plural, né? Nascer, façamos. Esse nascer, ele vem de asa, que significa trazer do que já existe. Então, quando ele vai fazer o homem, a imagem e semelhança dele, eu creio que você há de convir comigo que quando Deus cria o céu e a terra, ele dá ordem à terra, que cria os animais terrestres e as aves, e ao mar, que cria os animais marinhos. Que cria não, que faz. Ele dá ordem à terra para fazer os animais terrestres e as aves, e ao mar para fazer os animais marinhos. E quando ele vai fazer o homem, ele diz: façamos, no plural, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Muitos acreditam que se trata de questão gramatical hebraica, onde Deus ele usa plural majestático, que era uma coisa comum no tempo dos reis, falar sobre si de forma plural. Eu não acredito nisso. Eu acredito aqui, como eu sou um defensor da coma joanina, né, da vírgula de Yohanan, ou Yohanon, eu acredito que aqui é uma referência clara à Trindade.
E aí nós começamos a entender a dicotomia. O Deus triuno criou o homem em sua imagem, conforme a sua semelhança. Primeiro ele faz. Como assim Deus faz primeiro? Quando ele cria o céu e a terra, ele bara, ele traz do nada. Você me diz, me mostra isso na Bíblia. Vamos para a Torá. No começo do Sefer Bereshit, Deus, Elohim, ele usa Moshe para escrever Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Está em forma plural, vale ressaltar. Então, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Criar é trazer do invisível, trazer do nada. E nós entendemos, apesar de que não sou judeu, mas eu amo o judaísmo, apesar de eu ser um cristão, sou cristão, protestante e pentecostal, pela misericórdia do Eterno que vive e reina para sempre. E aqui nós vemos que essa questão do bara, né, de trazer do que não existe, apesar de eu não ser judeu, eu tenho que cumprir aqui que só Deus tem o poder de criar. Criar no hebraico bara, trazer do invisível. Já assa que é trazer do que já existe, aí o homem, como é a imagem e semelhança de Deus, ele pode fazer, mas ele não pode criar. Eu e você, meros mortais, não podemos trazer do nada as coisas à existência através do rei, do seja. Porque o rei divino é o próprio eterno. Porque a Bíblia vai dizer no Novo Testamento que no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, Yeshua, Jesus, ele é a palavra, ele é a Torá viva. Então, ele era o rei de Deus na criação. Quando Deus dizia, rei, ó, seja luz, as trevas tinham que se converter em luz mediante o rei de Deus, que é o próprio Mashiach, a palavra. Então, nós vemos a ação da Trindade desde a Gênesis. O Espírito de Deus, mera réplica ao Panem Ramai, se movia sobre a face das águas, que na tradução aramaica está na Peshita, no livro Sipra de Berita, livro da criação, que é a Gênesis, que a gente chama em hebraico de Bereshit, que é no princípio, e na tradução aramaica Targum, que é de Brishit, ou, quer dizer, na tradução aramaica de Bikadmin, que é no princípio em aramaico Targum, na tradução aramaica Tanapeshita, no Sipra de Berita, nós vamos ter lá que o Espírito de Deus merapa. E o que é isso em aramaico? Ele incubava, ele aprisionava. Aí nós vamos ver aqui na tradução do Targum Kelos, o que é que diz no aramaico Targum. E a Torá aramaica Targum Kelos vai dizer Bekadmin Berá Yeia Yat Shemaya Beyat Areia. No princípio criou Deus, céu e a terra, né, em aramaico. Aí continuando nós temos Beareia Havat Zareia Berikaneia Berosheka Parash Al Ape de Roma Verua Minkadan Yeia. Então, incubava sobre a face das águas o Espírito de Deus. Ele incubava, ele menacheva ao apei maia, ele incubava sobre a face das águas. Então, versículo 2, né, aramaico aqui. E a terra era vã e vazia, de areia, rava, desareia, né? E havia escuridão sobre a face do abismo, berecaneia, rachoca, paras, ao apei de Roma, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, que vai ser em aramaico, né? Verua minkeran yeia menacheva ao apei maia. Esse menacheva aí é o equivalente do Targum Kelos, no aramaico do Targum, não, no aramaico da Tanapeshita, né? Ao merapa, que aprisionava, prendia e culpava. E aqui nós temos uma explanação no Midrash sobre imagem e semelhança. Estamos aí dizendo que Deus fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Observa
façamos o homem, que é o nascer Adão, né? Versículo 26 do capítulo 1 de Bereshit, na Torá. Antigamente era costume entre os reis e grandes personalidades empregar o plural majestade para falar de si mesmo. Isso aqui segundo Midrash, não é o que nós acreditamos. Por quê? Porque aqui claramente, eu vou já mostrar, fala da Trindade triuna. Nós vamos já ver isso, o Deus triuno. Aí nós temos aqui, porém comenta que Deus aconselhou os anjos sobre a conveniência de criar o homem ou não. Aqui são especulações do Midrash, em Bereshit Rabá ou do Midrash. Aí nós temos aqui a nossa imagem. Maimonides, em sua obra O Guia dos Perplexos, ele distingue dois conceitos: Tzelem, no hebraico, que significa forma, e Demut, que do hebraico vai significar semelhança. Ele também distingue eles de Toar, que é aspecto, e Tavinit, que é configuração. Segundo Maimonides, Toar e Tavinit significa a figura material do homem, enquanto Tzelem Demut, a forma espiritual. A Torá, ao indicar Tzelem Demut, define o espírito e nos confronta com um dos princípios básicos do judaísmo. Não se pode elevar a Deus por intermédio da matéria Toar e Tavinit, de acordo com Isaías 44:13, e sim por meio do espírito Tzelem Demut. Somente assim o homem pode aproximar-se de Deus. Agora, uma explicação do Midrash sobre imagem, a sua imagem, né? Versículo 27, nós temos a expressão: e criou Deus o homem à sua imagem. Vaibará Elohim et Haradam Betislemot, a sua imagem, Betislemot, que vem de Tzelem, imagem. Com a imagem criada por Deus para formar o homem, o que não significa imagem própria de Deus, pois Deus não tem forma alguma, Deus é espírito, como está explicado no terceiro dos 13 princípios da fé de Maimonides, em Lodemut Baguf Venoguf. Ele não tem nenhuma forma, é incorpóreo. Aqui eu concordo com Maimonides. Então, até aqui nós entendemos que há, até mesmo por questão da ideologia judaica, do pensamento judaico, uma divisão entre o físico e o metafísico, entre o corpo e o espírito e a alma, né? Nós vamos já ver essa questão da alma aí, porque deixa eu só olhar aqui na Torá que diz assim, deixa eu dizer só essa parte aqui, a gente analisar, diz assim, no capítulo 2, versículo 7, e formou o eterno Deus ao homem, Adão, do pó da terra, e soprou em suas narinas o alento da vida, e foi o homem a alma vivente. Como é isso em hebraico? Vaitzer Adonai Elohim et Haradam afar min haradamah, vaipar be afaiv nishamat haya, vaehi haradam lenefesh haya. Então, observa aqui a expressão, né? Alento de vida, Nishamat Haim, que vem de Neshama, que pode ser traduzido no hebraico como alma ou espírito. Mas vale ressaltar que alma e espírito são diferentes. Aí você diz, me prove no original. Vamos lá. E formar, né? Tzelem, o eterno, o homem do pó da terra. Então ele forma o Adam do Adamá, o homem do pó da terra. Do Afa, que é pó, Haradamá, né? Min Haradamá, do pó da terra. E o homem passou a ser alma vivente, né? E soprou em suas narinas o alento de vida, e foi um homem alma viva. Então soprou em suas narinas, vai par beafai, o alento da vida, Nishemat Haim. Aí agora o homem passa a ser um Nefesh Haim, uma alma vivente. Então o corpo, o Afar, que fez o Adam, do Adamá, junto com o fôlego de vida, né? Quando o Eterno sopra as narinas de Adam, que é o que a gente chama aqui no hebraico de, deixa eu ver aqui que eu acabei de ler, Nishamat Haim, fôlego de vida.
que é o espírito. Aí o homem se torna Nefesh Hayah, alma vivente. Então aqui nós temos corpo, alma e espírito, já em Gênesis 2:7, no original, na Torá, certo? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no hebraico, qual a definição para corpo, alma e espírito. Se tiver o dicionário hebraico que quiser acompanhar, vamos logo ver o que é corpo, alma, né? Vamos para alma. No dicionário hebraico nós vamos ter a expressão Neshama, Nefesh, Rua e Hayah. Observe que Rua é espírito, Hayah é vida, Neshama é alento, é sopro, é fôlego, e Nefesh é literalmente alma. Espero que tenham entendido essa parte aí. Agora nós vamos para corpo, né? Na ordem aqui, na sequência. Vamos procurar corpo em hebraico. Achei. Guf, que é corpo, literalmente Guf. Helek Merekasi, que é uma derivação aqui, que também pode ter o sentido de corpo. Shal Beniyam e Yerhida. Isso a gente se apropriando aqui do hebraico moderno. Mas a tradução mais voltada para o hebraico bíblico aqui seria Guf. Se a gente for olhar o que é carne em hebraico, que é uma alusão ao corpo, né? Carne. Nós vamos ter aqui, ó, carne, baçar, ou guf. Guf é corpo. Literalmente, carne vai ser baçar. E agora espírito. Vamos para a terceira parte da dicotomia. Espírito em hebraico vai ser Rua, que literalmente é espírito. Neshama, que é o fôlego, o alento, que a gente viu também em relação à alma, né? Nefesh, que nós vimos em alma, que literalmente vai ser alma. Dimion, Sheher e Ren. Então essas são as derivações aqui. Então que espiritual vai ser Ruhani ou Nafeshi. Então Então nós vemos aqui que há uma diferença entre corpo, alma e espírito, de acordo com o próprio hebraico moderno e dicionário, tá? E nós vemos aí em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí fala da dicotomia, espírito, alma e corpo. Quando nós temos aí corpo, em hebraico guf, que no hebraico pode ser também baçado no sentido de carne, guf no sentido de corpo, baçado no sentido de carne. Alma, nefesh, que é a alma literalmente, que é dotada de emoções e de raciocínio, e o rua, que é o fôlego de vida que concede o raciocínio ao homem, e a tomada de decisões está relacionada ao nefesh, que é a alma. Para o espírito e para a alma, como nós temos no dicionário, nós podemos utilizar a expressão neshama, que está relacionado ao sopro de vida que veio do Eterno, que constitui a nossa parte imaterial. Então, os anjos, o escritor aos Hebreus diz que eles são seres espirituais, que surgiram do Neshama, do sopro divino. Então eles são Rua, eles são Ruhim, espíritos, porque eles são, de acordo com o escritor de Hebreus, espíritos ministradores. Então eles são seres criados do sopro. Já os animais, eles são seres criados da matéria, ou da terra ou do mar. O homem não. Quando Deus cria os anjos no céu e os animais na terra, o homem é uma experiência onde Deus se revela o primeiro, maior, extraordinário criador e cientista que já existiu. Observe que no homem ele coloca
o finito, que é o que é feito, assa, que é o criar, feito do que já existe. Nós fomos feitos do pó, do avar, da terra, Adamá, que é o barro. Por isso que o nome é Adam, porque viemos do barro, do Adamá. Adam, Adamá. Interessante que no hebraico, Dan, sangue. Adam, Odom, que é vermelho. Adam, que é e Adamá, que é barro. São palavras semelhantes no hebraico. Então, Adam, Odom, Dan e Adamá são semelhantes no hebraico. Interessante, né? Então, nós vimos que no hebraico, corpo, guf, ou basar, guf, corpo, basar, carne, alma, nefesh ou neshama. Nefesh, quem toma as decisões ou quem sente emoções. Por isso que a alma que pecar, essa morrerá. A alma, ela pode se inclinar para o corpo ou para o espírito. Aí entra a questão da briga espírito e alma que Paulo fala, né? Vivemos uma briga diária entre alma e espírito. Devemos fazer o espírito prevalecer. O que é que Jesus diz sobre o espírito e o corpo? Ele diz: o espírito está pronto, mas a carne, passar, é fraca. E o rua, espírito, aquele que vem de Deus, o imaterial, metafísico. Quando você ora, fecha os olhos, você conecta seu imaterial, seu lado imortal, eterno, invisível, com Deus que é espírito. Quando você vai se reportar a homens que estão na mesma esfera física que você, então a sua alma se comunica através do corpo. E aí nós temos a alma entre corpo e espírito, que se inclina para as coisas espirituais, são de Deus, são espirituais. Mas os que se inclinam para as coisas carnais, são terrenos e fins limitados. Paulo também, ele vai falar, eu acho interessante, de um corpo espiritual, diferente do corpo físico. Semeia-se o corpo corruptível e ele é colhido em incorruptibilidade. Semeia-se em fraqueza, reveste-se de força. Semeia-se em imortalidade planta em imortalidade e semeia em imortalidade. Então, nós temos aí o corpo físico e o corpo espiritual, que aí nós temos a questão de Cristo ressurreto, que aí é onde entra a questão do corpo glorificado. Mas continuando, nós temos no aramaico bíblico, corpo vai ser Geshem, alma, Nefesh, e espírito, Rua. Já no siríaco oriental, corpo vai ser Pagra, Pagra, alma vai ser Nafsha, e espírito, Ruha. No siríaco ocidental, corpo vai ser Pagro, alma vai ser Nafsho e espírito vai ser Ruho. No grego, que é o idioma do Novo Testamento, nós vamos ter corpo Soma, dependendo, pode ser também Sarx, no sentido de carne, que vai ser o equivalente do hebraico Bassar, e alma vai ser Psique e espírito Pneu. Por isso que Espírito Santo Pneuma Agiou. Quer dizer, Pneumatos Agiou. Espírito Santo. Espírito de Deus, Pneumatote. Não sou muito bom em grego. Quer dizer, sou péssimo em grego, mas uma coisinha aqui, uma coisinha ali, pela misericórdia. Então, voltando aqui, que a gente não estudou, nós entendemos aqui, sim, de acordo com tanto a primeira aliança como a segunda, tanto o Testamento como o Novo Testamento, existe a tricotomia humana. A dicotomia vem de expressão grega, que significa cortar, ou como se a gente dissesse em português, 3 moldes, ou 3 recipientes, ou 3 partes. A tradução melhor seria aproximadamente isso, 3 partes, dicotomia.
porque o homem é imagem e semelhança de Deus. Então, ele traz alguns atributos que tornam ele semelhante, nunca igual, semelhante ao Eterno. Tipo, o homem raciocina, Deus raciocina. O homem sente emoções, Deus também. Deus se ira, o homem se ira. Irai-vos, mas não pequeis, né? Deus ama, porque Deus amou o mundo, e o homem pode amar. Amarás o Eterno teu Deus do teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Então, Deus de paz, né? Publicação 123, que é em aramaico, na tradução Peshito, Aloho Dashlomo, Deus de paz. No aramaico seria oriental, da Peshita seria Alaha Dashlam, Deus de paz. Então nós vimos aí que Pó, Afá, terra Adamá, não é terra Aretz, que terra Aretz é no sentido de planeta. Terra Adamá, né? Nós vimos aí Vaiomer Elohim nascer Adão, Betis Lemeno, que de Muten, que é, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O DNA humano foi estudado por grandes cientistas e chegou à conclusão que um número se repete nele, que é a sequência 10, 5, 6, 5, que é justamente os números que dizem respeito aos valores das letras hebraicas do tetragrama Yod e Vav He, que é na ordem 10, 5, 6, 5. E se você pegar o tetragrama e dispor ele verticalmente, você vai ver tipo um bonequinho humano, a estrutura de um ser humano. Pessoal, eu abro um parêntese aqui. Há muito tempo que eu tô com dificuldade, né, para anotar e postar vídeos aqui no canal. Questão de lugar e de qualidade de ambiente, questão de som, né? Aqui mesmo onde eu tenho uma construção, de vez em quando chega gente, é muito difícil de eu fazer meus vídeos. Aí eu estou tentando fazer aqui apesar do barulho ali. Espero que vocês entendam alguma coisa aí. Talvez futuramente eu faça um vídeo mais organizado sobre o assunto aqui no canal, ok? Então, continuando. Gênesis 26, parte A. Toar e Tavnit, figura material, Zelendemut, forma espiritual, que é o que nós já vimos com base na ideologia do judaísmo, de acordo com Midrash. Outra expressão hebraica que pode designar a alma é leb, que é coração, que no grego é cardia, certo? Por isso que misericórdia é trazer o miserável para o cardia, é o coração. E continuando aqui, nós vimos aí, né, hebraico, aramaico, sírio oriental, sírio ocidental e grego, que é corpo, alma e espírito. Recapitulando, né? Corpo, guf no hebraico, no sentido de carne, basar no hebraico, ainda no hebraico, alma, nefesh ou neshama, espírito, rua ou neshama. No aramaico, corpo, geshem, alma, nefesh, e espírito, ruha. No sírio ocidental, corpo, pagra, alma, nafsha e espírito, ruha. No sírio ocidental, corpo, pagro, alma, nafsho e espírito, ruho. No grego, corpo, soma, carne, sarx, alma, psique e espírito, pneu. Lá em Salmo 139, 14, nós temos a expressão na tradução hebraica Brit Hadashah, Nefeshei, né? Minha alma, eu te louvarei porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas mãos e a minha alma sabe muito bem. Salmo 139, 14. Vamos acompanhar aqui na Bíblia hebraica, na Tanakh, no Brit Hadashah. Salmo 139, 14. Que lindo! 139. Vamos
traz sua Bíblia em Terlim, que é o primeiro Sefer dos Ketuvim, dos escritos, 139, chega 14, 139, 14 de Terlim, nós temos aqui. Oder alti noraut nefelaiti niflai maaserha venafshi iodat meod. A minha alma sabe muito bem, né? Que a minha alma sabe muito bem que é venafshi iodat meod. Com base no original hebraico, no Sefer Terlim, 139, ok? Versículo 14. Agora, que nós já vimos aí esse versículo, continuando aqui, nós temos o corpo, ele tem muita coisa interessante. Por exemplo, temos aproximadamente aí de 37 a 40 trilhões de células compondo nosso organismo. Essas células, elas são formadas de átomos constituídos de prótons, nêutrons e elétrons. Essas células, elas vão ser formadas por pequenos organismos que a constituem, né? Como núcleo, membrana plasmática, mitocôndrias, etc. E essas células juntas vão formar o tecido. Pode ser um tecido epitelial, um tecido cartilaginoso, muscular, um tecido ósseo. Os tecidos vão formar, por sua vez, os órgãos juntos vão formar sistemas, e os sistemas unidos vão constituir o organismo, o corpo. A Bíblia, ela traz uma figura do corpo que é o escampo, o tabernáculo. Ele é dividido em ato exterior, lugar santo e lugar santíssimo. E o corpo, ele tem corpo, alma e espírito. Interessante, né? E no ato exterior, a pessoa se comunicava com os homens e a natureza, os animais, o corpo. No do meio, ele ficava entre o lugar santíssimo, que era contato com Deus, e o ato exterior, contato com os homens e os animais. Alma. E no Santo dos Santos, tem um contato direto com Deus, Espírito. Interessante, né? Se a gente for analisar essa questão aí. Eva, ela tem esse nome, Rava, porque na Bíblia hebraica vai dizer Tihi Hayeta em Kohaya, porque ela gerou todas as almas, né? Ela é a mãe de todos os viventes, porque é a mãe de todos os viventes. Tihi Hayeta em Kohaya, em Ko, mãe de todos, Hayá, viventes. Daí o nome Hayá significa vida. Nós temos várias teses para deturpar a origem divina da criação do homem. Dentre elas, a biogênese, que a vida veio de matéria biológica. A abiogênese, que a vida surgiu da matéria inorgânica, já que a biogênese traz a ideia de origem orgânica. A biogênese traz a ideia de origem inorgânica, que foi confrontada com experiências científicas, né? O Big Bang, que é a grande explosão. Aí você me pergunta, você crê no Big Bang? Eu creio, mas não do jeito que dizem aí. Eu creio no Big Bang quando Deus disse rei, or, haja luz, seja luz. Rei, or, seja luz. E foi luz. Então houve uma explosão que até hoje, quando você liga a TV, aquele chiado ali é resultado do Big Bang, da voz de Deus. Eu não acredito no Big Bang da recriação pós-caos. Eu acredito na teoria do caos sem Big Bang. E se houver a queda, pode ter se dizimado o dinossauro, mas para mim ali não constitui Big Bang, ali uma explosão. Mas não vamos entrar no assunto, vamos voltar para o foco criacionismo, né? O evolucionismo. Tem
várias correntes aí que vão tentar combater. Mas se a gente surgir, o criacionismo é a verdade que a gente veio do macaco, que criou o macaco, Deus, no sexto dia. Depois é que ele criou o homem. Tem muito corpo que o macaco não tem alma, né? Ele pode ter espírito, ele pode ter corpo. Salomão diz que não sabendo para onde vai. Não, eu tenho alma, não tem. É meio complexo. Assim, porque Salomão fala que não sabe para onde vai a partir de material dos animais, né? Você vai para o mesmo lugar que os homens vão. Porque Deuteronômio 29, 29 tem coisas que só o Mashiach vai nos explicar lá no milênio, na nova terra. Então nós temos aí Gênesis 3,19. No sol do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, faro, e ao pó tornarás a damar. Né? Então, se a gente olhar isso aí na Taná, na Bíblia hebraica, nós vamos ver Gênesis 3,19. Abra aí sua Taná. Essa minha aqui é bilíngue, é hebraico e índice. Vamos ver aqui. Gênesis 3,19, né? Aí, Torá, Bereshit. Gênesis 19. Bereshit 3,19. Nós temos aqui. Lá de Achleka et Eshem ha-sage bezazeat apeha tohal lehen al shucher el karadama kimimena lekahete ki afar ata veal afar tachuf. Olha só esse finalzinho. Que afar ata ve afar tachuf. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Um dos castigos da queda no Éden. O homem é do pó e ao pó tornará. Eu trago até uma explicação disso. Nesse livro aqui que ele fala essa questão aí, que o homem veio do pó. Veio do pó e ao pó tornará. Que a faratá é o afarta chuva, porquanto és pó e ao pó tornarás. E pó aí vai ter o sentido de terra, barro. E o Adam veio do Adamá. Então o Adam veio do pó da terra. Do sol do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e ao pó tornarás. Bezeat efeira torhal lehem ad shuvha el haradama kimiminar lekaheta ki afarata vel afar da chuva. Então justamente o que a gente estava estudando agora, essa questão aí, certo? Mas enfim, voltamos pro foco. Até aí não temos dúvida que há a divisão dicotômica corpo, alma e espírito. Essa palavra grega sarx, que nós encontramos aí em Gálatas 5, 19, 21. Abra sua Bíblia aí em Gálatas 5, 19, 21. Diz o seguinte, a palavra do seguinte. Ok, 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse mesmo versículo. Gálatas 5, 19, 21. Aí fala de sarx, a carne, a natureza pecaminosa. Aqui, ó.
E aqui, Efésios aqui do lado de Gálatas, perdão, Gálatas 5:19, 21. Agora sim. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Aí o 22 vai dizer, mas o fruto do Espírito é o fruto, está no singular. É um fruto só com várias partes. Eu costumo comparar com a carambola, que é um fruto só e tem várias partes. Mas enfim, as obras da carne. Esse carne aí no original grego é sarx, e vai significar exterior, corpo, carne, literalmente, natureza humana, naturalismo, faltas, erros psicológicos e morais. Então, sarx no grego vai ter esse sentido aí. O verbo transformar, metaschematismo, significa mudar de forma. Isso aí está relacionado ao corpo glorificado em Filipenses 3:20 a 21. Aí nós vemos em 1 Coríntios 6:19. Não sabeis que o vosso corpo, na tradução aramaica, pagro, é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios 6:19. No siríaco ocidental, templo do Espírito Santo é Haikohu Beruho Bekucho. Vamos ver aqui 1 Coríntios 6:19 na Peshitta. Ok. 1 Coríntios 6:19 na Peshitta. Você tem a Peshitta, me acompanha. 1 Coríntios 6:19. Como nós vemos aqui, né? Ou não sabeis que o vosso corpo, né? Alô, yo, de pagrum, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Hu de Ruhorecucho, que habita em vós, Dombro de Kul, proveniente de Deus, que não sou de vós mesmos. Un Deu Ketul Men Aloho Lo Watul de Nafesh Kun. Então, a parte que eu quero que vocês prestem atenção aí é Haikomun de Ruborekucho. Nós temos aí que Padrohum, né, que é o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, que é Haikomun de Ruborekucho. Haikomun de Ruborekucho. Então, o templo do Espírito Santo, o templo é onde a divindade é adorada, né? Temos que enganar essa questão. Cuidado para não profanar o santuário. Nos dias de hoje requer totalmente dedicação a Deus, e oração, jejum, e vigiar e orar. Não só orar, nem só vigiar, mas vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Como diz Jesus, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em Mateus 5:32, no grego, nós temos a expressão grega porneia, equivale ao hebraico, na tradução hebraica bikhadashá, zenut, e no aramaico zaniuta, ou zaniu, que significa, tem sentido aqui de pecados sexuais fora do casamento. Então, se você
procurar Mateus 5,32, vamos olhar na Peshita dos Evangelhos de Yeshua e precisa aprender no Sefer, no Ketava de Natal, o Evangelho pela boca de Mateus, né? Ketava de Natal, escrito de Mateus 5,32, vamos lá, Mateus 5,32, diz assim. A tradução de acordo com o Isadora Benderic do texto da Peshita vai dar: mas eu lhes digo que todo aquele que repudia sua mulher, exceto pelo caso de fornicação, na tradução aqui está fornicação, faz com que ela adultere, e quem tomar a mulher repudiada, adultere. No aramaico, vocês podem ver aqui, aramaico sírico e a tradução em português. No aramaico nós temos versículo 32 do capítulo 5 de Mateus. Enoren Omar no lehun dehul men de chore aker leber men metro desonuto obelo da categoria humana de choque espírito goat, que é justamente isso aqui, essa palavra aqui, fornicação, no aramaico seria o zanuta, designa de um modo geral todas as espécies de imoralidades sexuais narradas na Torá, inclusive o homossexualismo. Também pode ser traduzido como prostituição, adultério, fornicação. Isso se aplica a todos os termos que nós estudamos aqui. O termo grego, na tradução grega GNT, né, que é porneia. O termo hebraico da tradução hebraica Brit Hadashah, que é zenut. E o texto aramaico da Peshita, e do Peshita, que vai ser Zanuta, ou Zanuta. Então, Mateus 5,32, vou pegar aqui a Brit Hadashah, para a gente dar uma olhada em Mateus 5,32. Essa aqui é uma tradução mais atual, mas não tem fora. Eu tenho ali a mais voltada para o bíblico, mas vamos ver aqui, Mateus 5,32, né? Matitiato a Deus. O Matai, né? Matai e Matitiato. 5. De Matitiato. Sim, se a gente chega lá. Até no hebraico e no aramaico, a Bíblia que você já está acostumado a ver mais fácil. Essa daqui eu não uso muito. Eu gosto de usar mais uma tradução mais voltada para o hebraico e bíblico, mas essas mais contemporâneas. Estou chegando aqui, estou no 3. Capítulo 4, chegando em 5. Capítulo 4 aqui de Natal, chegando aqui no 5, achei, capítulo 5, versículo 32. É justamente essa questão que nós vamos ver. A expressão que vai ser zenit. Observe. Barani Omer Lahem in Yeshlach Ishto in lo al devar zenut mesim okan lenoafe behalokeha garusha lo lerisha noef
hu. Então aqui nós temos a expressão zenut, que se a gente for procurar na Brit Hadashah árabe, nós vamos achar a mesma coisa, no mesmo sentido, né? Claro que vai estar em árabe. E se a gente for procurar na Brit Hadashah, a que eu gosto de usar mais, que é mais contemporânea, que aqui está no canal, na Textil 32, aqui eu acho rápido, essa aqui eu já sou acostumado. Mateus, Natais, pessoal, Natais 5:32, né? Já estou no 32. Diz assim: Berani Omer Lahem Kol HaMegaresh Et Ishaku Hutz Measher Alderar Zenut Osher Otar Lenoef Vehalokecha Et Hagerusha Lerisha Noefru. Nós vemos aí de novo Zenut. E aqui nós vemos que Zenut daqui bate com o Zenut da Brit Hadashah contemporânea. Então, apesar delas divergir algumas coisas, mas tem coisas que elas vão no mesmo caminho. No grego, o termo porneia ele está relacionado à prostituição e imoralidade sexual. E acordo com a Bíblia grega GNT. Mateus 10:28. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, o Nefesh e o Guf. Então, Jesus ele diz, não tenham medo dos homens, eles só podem matar o vosso tabernáculo físico, o Guf. Mas tenham medo de mim, eu posso matar o corpo, a alma e o espírito, claro, né, que vem dele. Então, como o espírito é imortal, vai ter uma eternidade de paz e alegria com Deus, uma eternidade de sofrimento, ele não cita o espírito, ele cita a alma, que é a sede das decisões, sabe? Então, temos que ter cuidado com algumas seitas, né? Porque o marxismo ele prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência da alma consciente após a morte. É o que a gente vê em Lucas 16:19-31, se contrapondo à tese do marxismo. Neshama, no hebraico, é alma no sentido de emoção e intelecto, ao passo que Nefesh é alma no sentido de razão e sentimento. E nós entendemos então que a alma ela está entre o espírito e a carne. É ela que vai decidir se vai fazer a vontade da carne ou do espírito. E é ela que vai ser punida pela decisão que ela fizer ou abençoada pela decisão que ela tomar. Atos 24:16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Deus aí, Deus, que fala da divindade, né, do eterno. Aí fala de consciência. Vaiedehu vem de Yadá, conhecer. Aí Gênesis 3:7, Salmo 51:3. Nós vemos aí a expressão Vaiedehu, em Gênesis 3:7, que é ele conheceu, desconheceu aí. É o sentido de discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal. Consciência no grego é suneidesis, que significa copercepção ou consciência moral. É uma consciência inata que o ser humano já nasce com ela, independente dele crer ou não em Deus. Equivale ao hebraico modeot, que é derivado, que vem de march, que também pode ser equiparado à expressão hebraica marshvotan, seus pensamentos, que vem de mashva, que é pensamentos, equivalente ao aramaico siríaco tirterun, ou tirterun, pensamentos. Então o pensamento ele está atrelado à alma e é uma faculdade inata do ser humano. Independente dele crer ou não em Deus, ele vai discernir entre o bem e o mal. Por isso que o bendito do Adão e da Eva, os benditos, eles comeram aquele fruto que não era lícito comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Etz, Hadat, Tov, Verá, e por causa desse
dessa desobediência, eles nos trouxeram o discernimento do bem e do mal, a consciência, neste raciocínio, e o pecado, infelizmente. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Na tradução grega, o sentido é, no finalzinho, é estas coisas considerai. Então, o pensamento ele vai ser julgado por Deus, é o que nós entendemos aqui. Filipenses 4:8, GNT, tradução literal, diz assim: no mais, irmãos, todas as coisas que são verdadeiras, todas as coisas honráveis ou dignas, todas as coisas justas, todas as coisas puras, todas as coisas amáveis, todas as coisas de bom nome, se alguma virtude, se algum louvor, estas coisas considerai. Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Essa questão aqui de coração e sentimento fala de emoções e equilíbrio interior. O inimigo ele tem tentado contra as emoções utilizando ansiedade. A Bíblia nos aconselha a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E se ele cuida das aves do céu e dos lírios, nós valemos mais do que as aves do céu e os lírios. É por isso que Deus amou-nos de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós, para nos salvar, nos redimir e nos comprar como povo seu, nação santa, reino e sacerdote. Né? Emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como por exemplo quando sentimos medo ou alegria de repente. Sentimentos são mais duradouros, eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente. Por exemplo, gratidão, solidão, inveja, ódio e ira também são sentimentos que têm que ser administrados, controlados. Irai-vos, mas não pequeis. Vontade está relacionada à alma. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. Andar em espírito é inclinar a alma para o espírito, para as coisas de Deus, não para as coisas terrenas que são inerentes à carne, avassada. Né? Espírito, o âmago da vida humana. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor que estendeu o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias 12:1. Zacarias 12:1, nós temos aí a palavra forma, yotza, no hebraico, rua, espírito, e homem, Adam. Eclesiastes 12:7, e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Nós temos pó, afá, terra, aretz, no sentido mais complexo, espírito, rua, e Deus, Elohim. João 4, Deus é espírito, importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Deus, espírito, pneuma. Pneuma no grego significa sopro, vento, espírito. E Deus é espírito. Deus é invisível. Rua é espírito em hebraico, em aramaico seria ruho ou ruha. Nefesh, alma, né? Como nós já vimos. Paulo ele divide o homem em 3 tipos: os sárquicos, que são os carnais, os psúquicos, que são os relativos à alma, e os pneumáticos, que são os espirituais. Então ele divide os que se inclinam para o corpo, para a alma e para o espírito. Jesus ele chama 12 apóstolos. Deus inicia o plano dele e da nação exemplo, que é Israel, 12 patriarcas. A psicologia vai dizer que existem 12 tipos de temperamentos humanos. Deus está dizendo: eu posso salvar o ser humano independente do seu temperamento. Gênesis 2:7, Bíblia Hebraica Stuttgartense. Sefer Bereshit,
capítulo 2, versículo 7. Vai ser Adonai Elohim et hararam afar min haradama. Vai par berafai neshamat haim. Vai eri hararam lenefesh hayah. Nós já vimos, né? 1 Timóteo 4,8. Porque exercício corporal para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente que há de vir. Porque naquele tempo havia a crença, né, de que o exercício físico estava atrelado à piedade. Não tem nada a ver. Questão: posso ou não fazer exercício físico? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E não podemos dar lugar à aparência do mal, né? Fugir da aparência do mal. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então é pelo Espírito que estamos ligados a Deus. Gálatas 5,22, original grego, Bíblia grega GNT. Diz assim, no original grego: Rodekarpostou, que vem de ro, pneumatos, que vem de pneuma, estin, que vem de eime, ágape, rara, eirene, macrotumia, crestotes, agatossune, pistes. Vamos ler integralmente o texto. Rodekarpostou, pneumatos, estin, agape, chara, eirene, macrotomia, xerestotes, agatossune, pistes. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, ágape, gozo, chara, paz, eirene, longanimidade, macrotumia, benignidade, xirestotes, bondade, actossune, fé, mansidão e temperança, né? Pistes. Enfim, contra essas coisas não há lei. Então o Espírito, ele frutifica para Deus, né? Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. O espírito da gente continua mesmo após a morte, né? E a alma também. A alma vai para o julgamento, o pó volta à terra, o espírito a Deus que o deu, mas a alma, depois da morte, segue-se o juízo. Então, basicamente isso aí: corpo, alma e espírito. O homem é tricotômico, ele tem 3 partes: corpo, alma e espírito, como estudamos aqui. Deixa eu ver aqui. Então, o homem é tricotômico, Gênesis 1:27, 2:7, Gênesis 2:7, 18, 22 e 3:19. Homem, Adão, humanidade, veio do pó da terra, Adamá. Alma, coração, pessoa, toma decisões, tem sentimentos. Espírito, coração, mente, mentalidade. A alma, ela está relacionada mais à personalidade e o espírito à vida. Os animais foram feitos, os anjos foram criados, o homem foi feito do pó da terra e criado do sopro de Deus. Nós somos imagem, diz além, e semelhança de Mude.
de Deus. O DNA divino está em nós, né? Yod Rivav Re 10565. 10565. E analisando, né? O corpo em aramaico, Geshem, a alma em aramaico, Nafsha, e espírito em aramaico, Ruha. O homem é tricotômico. Hebreus 4:12 fala de alma e espírito. Gênesis 2:7 fala que Deus fez e criou o homem. O homem ele é feito de corpo, parte material, guf em hebraico, basar, no sentido de carne em hebraico, soma em grego, também pode ter o sentido de sarx, que é carne em grego. Pagra em aramaico seria oriental, pagro em aramaico seria ocidental. O homem também é feito de alma, nefesh, que é a personalidade, o que toma as decisões, o que sente, né? Neshama, o sopro divino, o alento da vida, o fôlego de vida. No grego, psiche, e no aramaico seria oriental, nafsha, e no ocidental, nafsho. Também o homem é constituído de espírito, no hebraico rua, que é o sopro, que é a vida, que é o sopro de Deus. Neshama, o alento, o sopro divino. No grego, pneuma, que é espírito, vento, sopro. No aramaico seria o oriental, ruha. No aramaico seria o ocidental, ruho. Anjos foram criados, Hebreus 1:14. Animais foram feitos, Gênesis 1:20-24. Homens foram feitos e criados, Gênesis 2:7. Palavras parecidas em hebraico: homem, Adam, terra, Adamá, sangue, Dan, e vermelho, Adom. Então é isso aí, meus irmãos. Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, Elohim, Deus. Homem é tricotômico, corpo, alma e espírito, que é Guf, ou Basar, Nefesh, ou Neshama, Rua, ou Neshama. Pagra, ou Pagro, que é o corpo, Nefsha, ou Nafsho, ou Nafsha, que é a alma, e Ruho, ou Ruha, que é o espírito, em aramaico. E, em grego, Soma, ou Sarx, soma corpo, sarx carne, alma, psique e espírito, pneuma. Então nós temos três partes: corpo, alma e espírito. E o inimigo, que é invejoso, ele tentou criar uma tríade satânica, que é o diabo, Hassatan, que é o Katsa, que é o Katsu, Satono, Satana, né? Bideobal, Hassatan, diabos, Satanás, e o anticristo, o antimachia, e o falso profeta, né? Que são as duas bestas juntos: diabo, anticristo, falso profeta, tríade satânica, que não tem nada a ver com trindade divina e tricotomia humana, porque entre a trindade divina e a tricotomia humana há semelhança, mas essa tríade aí não tem nada a ver. Então é basicamente isso, né? Nós vemos aqui em Gênesis 2:7 para finalizar, na Bíblia Hebraica Gartência, originalíssima, com aparato crítico. Sefer Bereshit 2:7, né? Nós temos aqui. Vai etzer Adonai Elohim et hararam afar min haradama vai par berafaiv nishmat hayam o haim vai hi hararam lenefesh haya. O homem foi feito alma vivente. Deixa eu ver se tem algum detalhe no aparato. Não, nada assim que seja relevante para a gente
explicar aqui do aparato, né? Basicamente isso aí. Então, é isso. A alma que pecar, essa morrerá, mostra que a alma ela tem esse poder decisivo de tomar decisões no que tange ao livre-arbítrio humano. Resumindo, o seu corpo, ele tem vida por causa do Espírito que Deus soprou sobre ele. Você toma decisões e sente e tem sentimentos e raciocínio por causa da sua alma, da sua personalidade, que só foi possível ser concebida mediante o sopro divino. Ou seja, sem Deus você não vive, sem Deus você não pensa, sem Deus você não sente. Tire o peixe da água e ele vai morrer. Tire a estrela do céu e ela não vai ter sentido. Tire a ave do céu e ela não vai ser ave, né? Na essência. Tire Deus do homem e a gente vai ver o que aconteceu quando o Senhor se conformou em ter feito o homem e o seu coração ficou enlutado, lá em Gênesis 6, quando houve a corrupção do gênero humano e Deus se entristeceu de ter feito o homem e isso lhe pesou o espírito. É isso aí, até a próxima. Lehitraot, Push Bashlom, Shalom.